Uma evolução do conceito, né, dessa questão de utilizar o próprio componente para poder fazer a limitação de passagem de corrente no componente de baixo, é o CMOS. Por que surgiu essa questão aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no... vamos deixar isso aqui mesmo. Vou fazer uma... Tudo isso é uma questão de otimização, tá? O pessoal, eles vão utilizando, criando novas formas de construir os circuitos e eles vão pensando no que mais que pode fazer para economizar. Então, o que a gente já viu? A gente já economizou espaço colocando uma carga ativa no lugar de um resistor. Mas mesmo assim, vamos parar para pensar, olha, no nível lógico baixo, esse cara corta para que a tensão de saída seja igual a 10 volts. Quando esse cara está cortado, quer dizer que ele está aberto, né? Ele está aberto, é um circuito aberto. Portanto, a corrente que circula aqui é zero. A minha corrente ID vai ser zero. E essa é a característica do corte, né? Não ter corrente circulando e a tensão ser igual à tensão da fonte. Maravilha, todo mundo já sabe disso. Quando eu faço agora o contrário, quando eu saturo o meu transistor, vamos imaginar que eu coloque aqui 5 volts, isso já seja suficiente para saturá-lo, o que vai aparecer? A gente já viu que vai aparecer aqui 2 volts, né? No caso desse circuito. Então, eu vou ter 2 volts aqui. E, como agora eu tenho 2 resistores em série, vai circular uma corrente aqui. Qual vai ser a corrente que está circulando aqui? Simples, né? Se eu não tiver, se não tiver nenhuma, se eu tiver um outro MOSFET aqui que não puxe nenhuma corrente para cá, quer dizer que toda corrente que sai da fonte vai para o terra. Portanto, a corrente aqui, vamos chamar a corrente de ID, no transistor de baixo, vai ser dado de que forma? Vai ser 10 volts dividido por 2,5K. Tá? 10 volts dividido por 2,5K, 10 por 2,5 dá 4 miliamperes. Então, eu vou ter uma circulação de 4 miliamperes de corrente aqui. Se você for pensar bem, no nível lógico baixo, eu não estou gastando nenhuma corrente da fonte. Mas no nível lógico alto, eu estou puxando 4 miliamperes da fonte. Vocês falam assim, putz, mas é muito pouco, mais ou menos, né? Se a gente pegar e fizer o cálculo de potência dissipada em cima desse componente com 4 miliamperes, potência dissipada em cima desse carinha aqui, a gente já vai ver que eu estou gastando alguma potência ali. Então, sempre que a gente puder economizar essa energia, é melhor. Se a gente conseguir fazer a mesma coisa, economizando mais essa energia, eu estou otimizando o meu sistema, eu estou deixando ele mais eficiente. Então, essa foi a pergunta. Falei assim, beleza, nós já economizamos espaço, mas a gente ainda está consumindo, principalmente no nível lógico alto, né? Toda vez que eu tenho nível lógico alto aqui, eu vou consumir corrente, simplesmente devido, né, à saturação do componente de baixo. O pessoal pensou, puxa vida, será que não tem jeito de eu fazer a mesma coisa sem consumir ou diminuir esse consumo? E a resposta é sim. E aí chegou naquilo que a gente conhece como CMOS, ou Complementary MOS, tá? Por que Complementary MOS? Porque eu vou utilizar 2 transistores do tipo MOSFET E, só que o transistor de baixo vai ser canal N e o transistor de cima vai ser canal P. A gente não tem estudado o canal P, mas é só você pegar tudo que a gente estudou de canal N e inverter a lógica, tá? Então, por exemplo, no canal N, quando eu coloco 0 na entrada, o meu transistor corta. E quando eu coloco 5, uma tensão positiva na entrada, o meu transistor satura. No caso do MOS canal P, é o contrário. Quando eu coloco 0, ele satura. E quando eu coloco 5, ele corta. Tá? Então, é só você pensar. Aqui, estou colocando 0 e 5, né? Minha onda está pedindo 15, já já a gente analisa aqui. Tá? Mas é só você pensar de maneira inversa. Tá? Não tem segredo que esse aí. Então, o que precisa ter? Eu preciso ter 2 componentes. Opa,
Se a gente tiver canal N aqui embaixo e canal P aqui em cima, do mesmo componente, isso é que significa complementary, né? Eu tenho um MOSFET complementar. Eu tenho um parzinho dele aqui. Eu sempre trabalho em pares. E aí, o que acontece quando eu faço dessa maneira? Então, vamos analisar. Para nível lógico baixo, eu aplicando 0 volt aqui, esse 0 volt aqui, ele tenderia a saturar o MOSFET de cima, ou seja, ele vai transformar isso aqui numa resistência bem baixinha. E no caso de baixo, do MOSFET de baixo, como ele é um circuito aberto, o circuito ficaria desconectado do terra. Então, mesmo tendo uma resistência baixa aqui, né, uma potencial resistência baixa aqui em cima, não haveria circulação de corrente para o terra. Né? Admitindo que a minha saída não puxe corrente alguma, se for aqui um outro circuito CMOS, né, que não vai puxar nada, então, com o nível lógico baixo, eu teria o quê? Eu teria a saída em 15 volts, porque não teria queda de tensão no meu resistor de cima, devido a não ter corrente passando, e nenhum consumo de corrente. E quando eu coloco o nível lógico alto na entrada, o que acontece? Quando eu coloco o nível lógico alto na entrada, a situação se inverte. Com o nível lógico de mais 15 volts aqui, o transistor de baixo ele vai para saturação, ou seja, ele vira uma resistência de um valor muito baixinho aqui, um RDS ligado, né, muito baixinho. E o transistor de cima, como ele é um MOS complementar, ele corta com esse valor. Então, também não vai ter circulação de corrente aqui, né? Eu não consigo fazer essa corrente passar, portanto, o meu ID também vai ser igual a zero. E a minha saída, como esse RDS está ligado no terra, né? A minha saída está conectada ao RDS, é a tensão que estiver em cima dele. Não tem corrente passando, portanto, ela vai ter 0 volt aqui, que é 0 amperes, né? Fiz conta errado aqui. Então, eu também tenho para nível lógico alto, né, na entrada e nível lógico baixo na saída, eu também tenho um consumo desprezível de corrente e, portanto, eu não gasto potência. E aí eu consigo ver a grande vantagem, né? Em circuitos puramente digitais, né, onde aqui eu não coloco uma carga mesmo, aqui eu coloco um outro MOS e segue o baile, né, uma porta end, uma porta ou feita com MOS, eu não tenho consumo de corrente nem no nível lógico baixo, nem no nível lógico alto da entrada e da saída. Ou, de outra forma, né, óbvio que tem algum consumo, né, mas o consumo é muito pequeno. Se o consumo é muito pequeno, eu já estou ganhando em espaço, né, porque eu também já consegui fazer o corte e a saturação sem usar resistor. Né, eu tinha substituído por uma carga ativa, agora eu estou substituindo por um MOS complementar. Então, eu já economizei espaço. Além disso, eu estou economizando potência dissipada. Essas duas coisas combinadas fazem com que eu consiga colocar muito mais componentes dentro de um mesmo chip, consumindo o mesmo tanto de energia que eu consumia antes. Tá? Pensando nos processadores, vamos imaginar, né, assim, grosso modo aí, toda vez que a minha ventoinha liga, é porque eu tenho muito consumo de potência, né? Os meus componentes esquentam. Então, se eu conseguir colocar, vamos imaginar que com 10 componentes, eu já preciso refrigerar o meu circuito. E se eu conseguir fazer uma economia dessa forma aí, tanto em espaço quanto em corrente, e eu passar no mesmo espaço e com o mesmo consumo que eu teria para 10 transistores, eu conseguir colocar 1 milhão de transistores, isso aí é uma vantagem boa, né? Então, é assim que o CMOS revolucionou a forma da gente fazer os circuitos digitais e permitiu essa integração absurda que a gente tem hoje com o consumo baixo. Você fala, puxa, mas o meu processador esquenta do mesmo jeito, você está falando que ele não consome quase nada? Beleza, no nível lógico baixo e no nível lógico alto, ele não consome quase nada. Mas na transição é onde tem o maior consumo de potência. Aqui a gente não tem como mudar. Por quê? Ao passar esse cara de alto para baixo e esse cara de baixo para alto, eu entro na região ativa e é aqui que tem o consumo de potência. Pelo fato de eu não ter uma transição ideal aqui, que seria imediata, né? Essa transição vai demorar um certo tempo
e esses dois transistores passarem para a região ativa, vai ter um momento em que a minha saída vai precisar fazer, né, uma transição de 0 para 15 volts. A minha corrente também ela vai passar nesse momento aí de 0 ampere para um valor máximo e depois vai voltar para o valor mínimo dela. E nesse tempo em que isso acontece, eu tenho um alto consumo de potência do meu circuito. Mas imagine o seguinte, se fora isso, eu ainda tivesse um consumo alto de potência quando eu estivesse colocando a minha saída saturada. Então, você estaria adicionando mais calor ainda e limitando mais a sua capacidade de integração. Tá bom? Então, fica guardado aqui, né? O CMOS, em nível lógico baixo e nível lógico alto, ele consome quase nada da minha fonte, mas se eu começar a fazer muito processamento, eu tiver muitas transições aqui, é onde começa o gasto de potência. Então, de todos os circuitos que a gente tem hoje, as tecnologias, né, que tem maior capacidade de integração e que tem o menor consumo, é a tecnologia CMOS. Então, se vocês depois tiverem a curiosidade, pega lá uma porta inversora TTL, vai lá no manual, pega a porta inversora, vê os níveis de tensão e corrente que elas produzem e a porta CMOS, para vocês conseguirem compreender o nível, né, de economia que a gente tem em termos de potência. Tá? Bom, aqui eu já expliquei, né, se eu aplico aquela forma de onda lá, a forma de onda de saída é uma inversora, então vai ser invertida e os MOS vão operar de forma complementar aí. Muito bem. Uma outra aplicação para os MOSFET Z, né, são os FETs de potência. Então, às vezes a gente fala assim, o FET, ele tem uma... às vezes a pessoa não fala MOSFET, fala assim, eu preciso de um FET de potência. Quando ela está falando FET de potência, provavelmente ela está falando de um MOSFET E. Tá? E o MOSFET E, ele vai fazer o seguinte, eu tenho aqui um circuito digital, ele vai permitir que um circuito digital, sei lá, um microcontrolador, tá? Um outro circuitinho que seja, uma porta lógica, possa acionar uma carga de alta potência, e aqui ela está ligada na corrente contínua mesmo, pode ser até um motor, tá? Um motor de drone, né? Um motor de quadricóptero, um motorzinho que tem uma potência razoavelmente grande. Eu posso fazer o acionamento dele através de um FET, onde ele não vai puxar quase nada de corrente aqui, ou seja, o circuito digital, qualquer porta lógica poderia acionar esse circuito tranquilamente, e ele vai ter uma capacidade de passagem de corrente aqui alta. Então, claro, né, você precisa olhar no manual, nem todo MOSFET tem essa capacidade, essa corrente aí alta, por isso que a gente caracteriza ele como FET de potência. Então, o FET de potência ele vai fazer essa interface, esse drive, de um circuito de baixíssima potência de acionamento para um circuito de alta, uma carga de alta potência, que aqui pode ser um motor, né, um aquecedor, pode ser uma lâmpada, o que seja. Desde que seja corrente contínua, né? Senão a gente tem que usar o relé para poder fazer isso. Tá? Então, os FETs de potência eles são dispositivos, né, com correntes nominais entre 1 ampere até chegando a 200 amperes. Então, a forma de construção dele pode fazer com que a gente consiga transistores para acionar cargas de 200 amperes. O que a gente não consegue com o BJT. Tá? O BJT ele não consegue, ele dissipa muito para poder chegar nessa... ele derrete antes, né? E a gente consegue controlar cargas, então, aí, né, grosso modo, de 1 ampere até 500 watts de potência a partir de um circuito digital que não consome nada e pode acionar ela tranquilamente. Tá? Uma forma de eu fazer isso, né, se você olhar aqui dentro desse circuito digital, se a saída dele for CMOS, então eu tenho uma combinação, né, olha que interessante, meu circuito digital utilizando o MOSFET, ele utiliza uma saída CMOS, para vocês verem as aplicações diferentes, né, do MOSFET. Aqui é o meu circuito digital, tá? Com saída CMOS, estaria aqui dentro dessa caixinha, e aqui eu teria corrente, né, razoavelmente baixa, tensão baixa, não precisaria ter tanta potência, acionando um FET com corrente alta, né, com tensões, aqui a tensão está baixa, né, não estaria tanto problema aqui,
mas em termos de corrente seria uma corrente razoavelmente grande, né? Então, aqui um motor de 30 ohms é uma carga grande para uma porta lógica ou um Arduino poder acionar. Se a gente pensar que não é para 12 volts, né, 12 por 30, daria aqui 400 miliamperes, né? Então, aqui seria uma carga aproximadamente de meio ampere. E eu poderia acionar essa carga de meio ampere com uma porta lógica, se eu quisesse ligar aqui, né, um circuito que consumisse quase nada, né? Um Arduino, por exemplo, não consegue alimentar um motor com meio ampere, né? A saída dele não consegue chegar em meio ampere. Mas o meu FET de potência pode fazer isso. E eu estou colocando meio ampere aqui, é conservador, né? Poderia ser uma carga que puxasse muito mais. Poderia ser aqui 3 ohms, né? Poderia estar puxando 5 amperes esse motor aqui. Desde que o meu FET aguentasse, ele trabalharia da mesma maneira, tá? Então, aqui, ó, um exemplo de interface digital para controle de potência de motor, né? Como é que a gente consegue fazer? Aqui só um exemplo numérico, né? Qual que é a corrente na bobina do motor de circuito abaixo? Como é que a gente faz esse cálculo? Pegando o transistor aqui, um MTP4N80E, a gente vai lá no manual e vê que o VGS ligado e o ID ligado é de 2 amperes, 10 volts e 2 amperes. O que isso quer dizer? Né? Eu posso, se eu dividisse simplesmente, grosso modo aqui, eu teria 5 ohms, né, se eu não tivesse esse dado. Mas eu posso pegar lá o RDS ligado, daria em torno de 2 ohms. Quer dizer que, quando esse cara estiver saturado, ele vai ter uma resistência aqui muito baixa, próxima de 2 ohms. E, para eu conseguir levar ele à saturação, eu preciso de colocar ele, né, com 10 volts. Então, eu vou estar aplicando sinais aqui de 0 a 10 volts. Quando eu aplico 10 volts, ele satura. Na hora que ele satura, eu vou ter aqui uma carga de 30 ohms com um resistor de 2 ohms. Quer dizer que não vai afetar quase em nada, né, a passagem de corrente. Eu vou ter uma corrente aqui quase que nominal e o motor funcionando quase que na sua carga máxima de giro. Então, toda vez que eu aplicar 10 volts, eu ligo o motor praticamente na sua potência máxima. E quando eu coloco 0, ele abre meu circuito e meu motor desliga. Então, eu consigo fazer o acionamento através disso aí. E qual é a corrente que vai circular, né? Grosso modo, seria 30 volts por 30 ohms, se eu desconsiderar a resistência do MOSFET. Então, daria 1 ampere. Se eu quisesse considerá-la, eu teria de pegar 30 por 30 mais 1,95, daria 0,9 amperes. Então, essa é a forma da gente fazer os cálculos aqui quando envolve potência. Tá? Fazendo o contrário, né, que a gente já tem um circuito e está calculando a corrente, mas vamos imaginar que você tivesse um motor e você fala assim, qual é o MOSFET que eu preciso aqui? Como é que você tem que fazer a conta? Se você sabe que você tem que alimentar o motor com 30 volts, isso é uma especificação dele, e ele tem uma bobina de 30 ohms, você tem que buscar um MOSFET que aguente uma corrente de no mínimo 1 ampere, né? Se a gente desprezar esse carinha aqui, seria uma corrente, né, pelo menos 1 ampere. Se fosse a corrente máxima dele menor que isso, eu teria de achar um outro MOSFET. Então, por isso que o componente que eu utilizo aqui, a escolha desse componente depende da carga que eu estiver atuando. E isso aí eu preciso olhar no manual para ver se ele está de acordo com essa carga. Tá? Não adianta colocar qualquer MOSFET lá, que você pode queimar o MOSFET se ele não for próprio para